Olá! Nós hoje estamos aqui para mais um programa do Aulas da Vida, aqui pela TV e Rádio SEAC, do Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Nosso tema do mês de março é As Mulheres no Mundo. E coube a nós hoje falarmos sobre o avanço intelectual e moral da mulher. Nós vamos iniciar a nossa reflexão sobre o avanço intelectual e moral da mulher buscando uma passagem em João, uma passagem bíblica, no capítulo 4, versículo 15, onde Jesus encontra uma samaritana e ela diz a ele, depois de um diálogo que nós vamos aqui conversar sobre ele. Nós vamos buscar em João, capítulo 4, versículo 15, quando a mulher samaritana diz a Jesus: Senhor, dá-me dessa água para que eu tenha mais sede e não venha aqui buscá-la. A partir dessa passagem, nós vamos fazer nossa primeira reflexão. Quando Jesus viajava da Judéia para a Galileia, ele passava por Samaria, em Sicar. E lá ele encontrou uma mulher que pegava água num poço. Os seus discípulos haviam ido até a cidade buscar alimento. E aí Jesus se dirigiu à mulher, e isso já não era comum, ainda mais em Samaria. Jesus se dirigiu à mulher e disse: dá-me de beber. A mulher já estranhou, né? Ela disse: como sendo tu, judeu, me pedes de beber a mim, que sou samaritana? Então, Jesus, que não tinha nenhum problema com isso, né? Por quê? Porque os judeus não podiam conversar com os samaritanos por um problema, uma guerra religiosa. E ainda mais também um homem se dirigir a uma mulher que estivesse sem o marido. E na conversa entre eles, ele continuou, né? Voltando a falar sobre a água, Jesus continuou dizendo o seguinte: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, ele disse a ela. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Lembrando que a água que Jesus estava falando, simbolicamente, né, em termos bíblicos, ela quer dizer o amor de Deus. Então, a água que ele tem para dar seria o amor de Deus e os verdadeiros ensinamentos, né, as verdades espirituais. Então, foi por isso que a mulher, já notando que ele não era qualquer pessoa, ela disse a ele: Senhor, dai-me dessa água para que eu não tenha mais sede e não venha aqui buscá-la. E aí Jesus diz para ela: então vá agora e busque seu marido. E aí eles têm uma conversa. E ela diz que ela não tem marido, e ele já sabia. E foi aí que ela entendeu que ela não estava falando com uma pessoa comum, porque ele falou: sim, ele já sabia, você já teve 5 maridos, e o que tem agora também não é seu. E ela foi vendo que com aquela autoridade que ele falava, né, ele não era uma pessoa comum. Ela sentiu com aquelas palavras que ele tinha autoridade e poder ao falar. E aí, na conversa deles, que eles já vinham falando sobre Deus e sobre verdade, né? Ela notou que ele era o Cristo, ele era o Messias. E aí, repetindo, ela já havia dito a ele, né? Senhor, dai-me dessa água, que é o amor de Deus, para que eu não tenha mais sede e não venha aqui buscá-la. Mas partindo desse encontro e de toda essa conversa, ela, a mulher samaritana, desceu até a cidade e avisou a todos que ela havia encontrado aquele homem que era o Messias.
E eles acreditaram na palavra dessa mulher e foram encontrar com Jesus. Jesus ficou 2 dias em Samaria. E agora, já tendo conhecido aquele homem, eles falaram à samaritana: já não cremos mais só na sua palavra, mas nós também já cremos que ele é sim o Salvador do mundo. Então houve aí uma grande transformação na história. E o que essa história nos traz foi o que eu já disse aqui anteriormente, né? Nós podemos refletir sobre: os homens não se dirigiam à mulher naquela época que estivesse sozinha. Um judeu não poderia falar com um samaritano, porque existia uma guerra religiosa, né? Existia um problema político religioso ali à época. E em seguida, depois que os homens de Samaria conheceram a Jesus e puderam também estar com ele, eles disseram: agora nós não só acreditamos em você, mulher, mas nós já entendemos que ele é o Salvador do mundo. Essa passagem nos ensina tudo isso. Agora, voltando o nosso olhar para a nossa doutrina espírita, nós vamos ver o que nós encontramos sobre isso em O Livro dos Espíritos. Em O Livro dos Espíritos, que é a nossa cartilha, né, nós temos ali mais ou menos 1018 perguntas e respostas dos espíritos a Kardec, que foi o primeiro livro da codificação da nossa doutrina espírita. Na pergunta 822, da lei da igualdade, está sendo tratada ali nas questões a igualdade de direitos do homem e da mulher. E na 822, Kardec pergunta aos espíritos: uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar igualdade dos direitos entre os homens, entre o homem e a mulher? Primeiro, eu só gostaria de ressaltar que essa pergunta já é um desdobramento da primeira pergunta que ele faz. Então, eu vou falar da primeira primeiro, ok? 822, a primeira pergunta que ele faz, antes de falar da igualdade de direitos, ele perguntou o seguinte: os homens, sendo iguais diante da lei de Deus, devem sê-lo igualmente diante da lei dos homens? É o primeiro princípio da justiça. Os espíritos responderam: não façais aos outros o que não quereríeis que se vos fizessem. Então, essa é a primeira pergunta e a resposta, onde vamos falar da igualdade entre o homem e a mulher. E voltando no desdobramento dessa pergunta, né? Porque Kardec, quando ele não se satisfazia com uma resposta, ele já emendava numa segunda pergunta. E aí que vem a nos esclarecer o seguinte: quando ele perguntou, vou repetir, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar igualdade dos direitos entre o homem e a mulher? E os espíritos responderam o seguinte: de direitos, sim, de funções, não. E continuou: é preciso que cada um esteja colocado no seu lugar, que o homem se ocupe no exterior e a mulher no interior, cada um segundo a sua aptidão. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos entre o homem e a mulher, pois todo privilégio concedido a um ou ao outro é contrário à justiça. Então, a lei humana deve ser equitativa entre o homem e a mulher. Deve ser justo. Ninguém é privilegiado aqui na Terra. Ninguém. E os espíritos continuam dizendo: a emancipação da mulher segue o progresso da civilização. Sua subjugação caminha com a barbárie.
Os sexos, aliás, não existem senão pela organização física, visto que os espíritos podem tomar um ou outro, não havendo diferença entre eles, sob esse aspecto, e por conseguinte devem gozar dos mesmos direitos. Então, há igualdade entre o homem e a mulher. Ele fala aqui que ora podemos ser homens e ora podemos ser mulheres, em diferentes encarnações. Por isso, eu trouxe aqui também, em razão de estarmos fazendo uma reflexão e um estudo sobre o tema, que também em O Livro dos Espíritos, na pergunta 200, é tratado sobre o sexo do homem e da mulher. Veja bem, dos espíritos. Na pergunta 200, Kardec faz a seguinte questão: os espíritos têm sexo? E eles respondem que não como entendemos. Eles dizem mais ou menos assim, que ora, que o espírito, que quando se é espírito, ele prefere encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher. Kardec ainda questiona sobre isso, que quando o espírito está na condição de espírito, ele prefere reencarnar homem ou mulher. Ele tem alguma preferência, digamos assim, né? E aí eles respondem que isso pouco importa ao espírito. Pouco importa. Ele escolhe segundo as provas que deve suportar. E ainda esclarece que, segundo as experiências, ele conclui assim, eu estou resumindo agora, aquele que fosse só homem não saberia senão o que sabem os homens. Se eu venho em sucessivas reencarnações, essas oportunidades que Deus nos dá para crescimento, para aprendizado, para novas experiências, como é que eu evoluiria totalmente, como que eu iria aprender todas as questões da vida sendo só homem ou sendo só mulher? Então, primeiro, eu venho conforme as provas que eu tenho que passar. E segundo, resumindo, eu venho homem em algumas encarnações e venho mulher em algumas encarnações para que eu possa aprender tudo o que devo aprender aqui no planeta Terra para progredir em tudo. Basicamente, é isso que os espíritos nos esclarecem. E tem um comentário também de Kardec, que ele fala o seguinte, dos espíritos. Ele fala, os espíritos se encarnam homens e mulheres porque eles não têm sexo. Cada sexo, como cada posição social, lhes oferece provas e deveres especiais, além da oportunidade de adquirir experiências. Então, nós aprendemos mais um pouquinho hoje, que tudo depende das experiências que nós temos que passar e que o importante para o nosso entendimento é entender que nós devemos progredir em tudo. Então, independe do nosso sexo ou posição social. Eu vou estar aqui numa posição, aqui na Terra, que é essa escola bendita, numa posição em que eu aprenda o que é necessário aprender, passar por experiências em que eu possa me conhecer e, digamos, não só fazendo as provas, mas testando em mim mesma se eu já melhorei em alguma coisa, passando pelas experiências e provas e expiações aqui na Terra. Se o meu entendimento com relação à vida, com relação ao amar ao próximo, a fazer boas ações, ter boas atitudes em quaisquer lugar que seja, em qualquer ambiente que seja. Então, é necessário que eu passe por experiências diferentes umas das outras. Como nós estamos falando nas mulheres, as mulheres no mundo e na sua evolução, no seu avanço intelectual e moral, eu gostaria de fazer algumas aqui citações de algumas mulheres muito importantes na história do nosso mundo.
no desenvolvimento intelectual e moral, digamos assim. Agora mais, inclusive, voltado ao intelectual. Nós tivemos a palestra da nossa querida Patrícia Bono no dia 10 de março, onde ela falou das mulheres, né, as mulheres espíritas. O título era Notáveis Mulheres Espíritas. Então ela se concentrou para falar dessas grandes personalidades que nós conhecemos. E como o nosso tema hoje é o avanço intelectual e moral, eu gostaria de lembrar de algumas delas, né, que ultrapassaram barreiras e viveram à frente do seu tempo. E lembrando também que, na época do Cristo, voltando, né, lá na época do Cristo, as mulheres judias, vocês sabem que elas não podiam nem se sentar à mesa com sua família. Ela servia e ficava de pé. Então, desde os tempos, né, dos primeiros tempos, eu estou lembrando da época do Cristo, mas são mulheres fantásticas, excepcionais, que nós poderíamos citar aqui também antes do Cristo, mas vamos nos ater daqui da época do Cristo para frente. Então elas serviam e não podiam se sentar à mesa. E Jesus, ele foi trabalhando isso também. Nós vamos ver que, inclusive, a leitura, a escrita para a mulher, ela só foi possível, né? Os colégios particulares a partir do ano de 1867 e na escola pública a partir do ano de 1880 é que era permitido que as mulheres se ingressassem para estudar. E mesmo assim não era um ensino igual ao dos homens. Ela poderia aprender algumas coisas, desde que fosse voltado para a educação do lar, para que ela vivesse bem, para que ela tivesse uma boa formação e sempre com o aval do marido. Se ela fosse casada, solteira ou viúva, ela poderia ingressar. Mas não era o mesmo ensino, a mesma educação que nós podemos assistir hoje. Para as mulheres que eu gostaria de citar, por exemplo, Marie Curie. Ela viveu nos anos de 1867 e 1934. Qual a importância dessa mulher na ciência? Marie foi uma polonesa que ela pesquisou e descobriu a radioatividade. Então, na nossa tabela periódica, né, nós temos o polônio e o rádio. Ela é que descobriu, e isso, se nós temos hoje em dia para os tratamentos de câncer e várias outras coisas, né, a radioatividade, a radioterapia, por exemplo, nós devemos isso a uma mulher. Ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz, ela ganhou por 2 vezes. Outra mulher que nós podemos citar aqui é Malala, né? A paquistanesa que defendeu o direito das mulheres ao estudo e que por isso, aos 15 anos de idade, ela levou 3 tiros. E a luta dela continuou e ela conseguiu estudar e por isso ganhadora de um Prêmio Nobel da Paz. Vamos lembrar Amélia Earhart, também que viveu no ano de 1897 a 1937, a primeira mulher piloto de avião a sobrevoar voo solo o Oceano Atlântico. E vamos lembrar, né, a polêmica aqui brasileira Leila Diniz, né, que lutava em plena ditadura pela emancipação feminina. Vamos lembrar também Maria da Penha, que lutou durante 20 anos, né, que defende as mulheres contra a violência doméstica, que virou inclusive uma lei que protege essas mulheres, e ela ainda trabalha nas ONGs, né, tem ONGs também lideradas por Maria da Penha. Vamos lembrar Valentina Tereshkova, a primeira astronauta a ir ao espaço, né? Ela era uma russa
e ela se destacava nos paraquedismo, e aí começa toda a história. Por que eu estou lembrando desses nomes todos? Porque se falarmos, né, em se falarmos de ciência, de estar à frente do tempo, ou de inteligência, de avanço intelectual, nós temos essas mulheres como pioneiras e mulheres que se destacaram à frente dos homens. Não que, vamos falar aqui que a mulher seria mais inteligente, não estamos falando sobre isso. Nós estamos falando, até nós lembramos muito bem anteriormente, que a nossa doutrina e que Jesus fala da igualdade, né, entre o homem e a mulher. E são várias outras, né? A primeira neurocientista, Sofia, né, uma romena. Nós temos uma engenheira de software da NASA também. São muitos exemplos que nós poderíamos trazer aqui. Agora, eu gostaria de falar de uma mulher que ajudou e que foi o braço direito e o esquerdo do nosso grande, né, Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Na França, o nosso Allan Kardec, ele começou o trabalho na codificação da doutrina espírita, e ao lado dele ele tinha essa mulher exímia, né, uma mulher que comprou, né, essa ideia com ele, que agarrou e que confiou inteiramente, e foi uma colaboradora incansável na divulgação da doutrina espírita em todo o trabalho de Allan Kardec, o seu marido, né? Amélie Gabrielle Bidet. Vamos lembrar também da nossa querida brasileira irmã Dulce, amorosa, a irmã dos pobres. Vamos lembrar aqui da bondade também em pessoa que foi Madre Teresa de Calcutá. Essas mulheres desbravaram em nome do amor, em nome da bondade, em nome da caridade e do amor ao próximo. Eu gosto muito de lembrar também a nossa poeta Cora Coralina. Gosto de lembrar também das que desbravaram a cultura, né, desde tempos onde a mulher não podia aparecer. Vamos lembrar Tarsila do Amaral, vamos lembrar Chiquinha Gonzaga. Bom, essa questão que elas estavam sempre à frente do seu tempo, isso é um fato, porque nós podemos conhecer e na história, né, nós podemos, quando pesquisamos, ver a biografia de cada uma delas. Agora, não pensemos que não foi sobre muita luta, em cima de muita luta e de muita firmeza para provar a sua inteligência e para fazer com que fossem ouvidas. E muitas vezes tinham que pedir que um homem estivesse com elas para serem recebidas, para serem ouvidas. Essa é a história. Vamos lembrar, né, que, voltando na esposa de Allan Kardec, Amélie Gabrielle Bidet, ela era professora também de piano, era artista plástica e uma, como eu já disse, incansável colaboradora, estava sempre ao lado do seu marido, Hippolyte Léon Denisard Rivaio, sua incentivadora, ela o motivava, ela estava sempre ao lado dele. Quem teve a oportunidade de assistir ao filme que fala da vida de Allan Kardec, ela foi muito bem retratada, né? Muito bem valorizada no filme, por isso nós também ficamos muito felizes e gratos por aquele filme ter mostrado a importância desta mulher para nós. Então, nossa gratidão, né? Continuando no tema e voltando agora à época de Jesus, nessa nossa conversa nós vamos indo e voltando, agora de novo à época de Jesus. Eu gostaria de lembrar que quando Jesus estava pregando, né, junto aos discípulos, ele estava sempre viajando, ele chegou a uma cidade e ele começou a pregar na casa. Muitos de vocês vão lembrar quando eu disser
na casa de Marta. Quem vai lembrar aqui quando Jesus falou sobre a boa parte? Nós temos essa passagem também no livro Fonte Viva e Lucas, no capítulo 10, nos versículos 38 a 42, nós vamos encontrar essa passagem. Mas eu quero aqui também me ater bem objetivamente quando Jesus já estava sentado, conversando com as pessoas e ali pregando sobre as verdades espirituais, sobre Deus e sobre o amor e tudo aquilo que só ele tão bem colocava, nós vamos encontrar Marta correndo de um lado para o outro, vou contar aqui de acordo com a minha lembrança sobre os fatos, e ela correndo de um lado para o outro, cheia das tarefas, né? Porque ela estava recebendo pessoas na sua casa. Então ela tinha providências a tomar. E ela tinha uma irmã, Maria. E Maria se sentou e foi acompanhar a preleção de Jesus. Ela foi ouvir Jesus. E chegado o momento em que Marta pediu ajuda para Jesus. E ela disse mais ou menos assim: Jesus, não há, porque, mais ou menos isso, tá? Vamos imaginar a história. Maria ficar ouvindo com tantas tarefas, peça a ela que venha me ajudar. E Jesus, ele fala uma coisa que ficou marcado para sempre, como lição para nós todos e para nós todas. Ele disse: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e a qual não será tirada. Maria escolheu a melhor parte, ele disse, a qual não lhe será tirada. Vamos imaginar, nós entendemos a posição de Marta, que precisava de uma ajuda para os afazeres da casa. Mas vamos imaginar, depois dessa resposta de Jesus, Maria ali sentadinha, ouvindo Jesus. Quantas vezes, quantas oportunidades Maria e todas aquelas pessoas teriam de receber Jesus Cristo em sua casa? Em quantos momentos seriam possíveis ouvir Jesus e aprender e beber daquela água, direto da fonte, que era falar sobre o amor de Deus por nós? Então ele disse, repetindo, Maria escolheu a melhor parte e a qual não lhe será tirada. Todos os ensinamentos que adentravam o coração de Maria não lhe seria tirado. Marta, preocupada com os afazeres, estava perdendo a oportunidade de ouvir Jesus e de beber direto da fonte da água viva. Jesus estava sentado ali na sua casa. Vamos buscar isso hoje para a nossa época, para os nossos tempos atuais. Quantas vezes nós, homens e mulheres, mais voltadas hoje nosso pensamento e reflexão para as mulheres, preocupadas, ansiosas por todas as tarefas, hoje a maioria das mulheres trabalham fora, muitas trabalham, e tem os afazeres do lar, e tem os filhos, e tem todas as preocupações do mundo e da vida doméstica. Mas não podemos esquecer que somos espíritos. Essa vida aqui presente, essa existência atual, essa encarnação presente é mais uma da grande vida espiritual. Nós temos uma vida espiritual com várias existências, várias reencarnações. E nós temos que aprender a valorizar os momentos e reservar momentos em que cuidamos também, podemos assim dizer, das coisas de Deus, da nossa espiritualidade, da reflexão do nosso dia a dia, do quanto estamos fazendo também para nós, para o outro, para a nossa família e para o bem comum. Nós, nessa pressa
nessa caminhada, né, de afazeres aqui do mundo terreno, o quanto nós estamos reservando de nosso tempo para a espiritualidade, a nossa religiosidade, sobre também as reflexões sobre o meu dia. No final da noite eu já estou muito cansada e não tenho tempo nem de fazer uma oração. Será que está sendo assim? De fazer uma prece, agradecendo o dia de hoje, fazendo uma reflexão sobre as minhas atitudes, fazendo uma reflexão do meu dia de amanhã, mas sem a preocupação, sem aquela ansiedade, mas sim fazendo um planejamento para que tudo aconteça com mais ordem, com mais disciplina, não com afobamento e com ansiedade, que é o sofrer, né, antes do problema acontecer. Muitas vezes nós sofremos achando que vai acontecer um problema e ele talvez nem aconteça. E isso vem da nossa ansiedade. E caminhando aqui para a conclusão da nossa conversa, nós falamos sobre a evolução das mulheres e quanto elas tiveram, né? Eu estou falando na terceira pessoa, mas me coloco, o quanto nós mulheres tivemos, né, no nosso passado e ainda temos, de desafios para mostrar, para dar a contribuição ao mundo segundo a inteligência, segundo os talentos que lhes são próprios, que nos são próprios e que muito se demorara para ser reconhecido. Então, nós temos que hoje, nos dias de hoje, olhar para isso, parar para essa reflexão e entender o quanto nós somos importantes, não só dentro das nossas casas, para as nossas famílias, para nós mesmos, mas para todo um progresso do mundo, da humanidade inteira. Porque sim, todos nós temos o nosso papel, temos a nossa tarefa e podemos dar a nossa contribuição no meio em que nós vivemos. Para a conclusão da nossa conversa, eu gostaria de voltar agora ali a uma conversa de Jesus à época com Simão. Eu vou até pedir licença para ir olhando aqui, porque nos traz Chico Xavier com o espírito Humberto de Campos uma história, né, um capítulo no livro Boa Nova, que eu até vou recomendar aqui para todos vocês. No livro Boa Nova, no capítulo 22, ele vem falar sobre a mulher e a ressurreição. E Pedro estava preocupado, né, no começo aqui da conversa. E convido a todos a fazer essa leitura, porque aqui agora a minha intenção simplesmente é resumir a história para buscarmos no final aqui uma reflexão da moral dessa história, com o nosso tema presente. E nesse diálogo, Jesus falou para Pedro, né? Que tens tu, Simão? Na época ele ainda o chamava de Simão. Que tens tu, Simão? Aí ele estava preocupado e ele disse, né? Eu temo por vós, Jesus. Eu temo por vós. Porque ele falava o seguinte, Simão fala para Jesus. É recomendado que as mulheres pecadoras, nós temos que fazer a lapidação dessas mulheres que pecam, né? E elas se perverteram, né? Aquelas que perverteu a sua existência. Está na lei sobre isso. E o Senhor, mestre, tem andado, tem recebido e tem pregado para meretrizes, para mulheres de má vida e tem aceitado essas mulheres, né? Conta-se também em outro momento, em outra história, que Simão Pedro teve dificuldade de aceitar a presença de Madalena, né? De Maria Madalena. Então, continuando aqui o diálogo deles, ele falou, Senhor, eu temo por vós. E aí Jesus diz a ele, venho do meu Pai e não devo ter outra vontade.
E ele lembra que o Pai, que Deus, é bondade e misericórdia. Jesus ainda diz que a lei antiga manda apedrejar a mulher desamparada. E determina também que amemos uns aos outros. Então, antes de apedrejar, deve-se fazer a reflexão que Jesus fez, né? Quando desafiaram Jesus naquele outro momento, a apedrejar a mulher que estava com má conduta, perguntaram para ele o que fazer então. Era um desafio para ver se Jesus ele descumpria a lei de Moisés. E ele simplesmente pensou, escreveu no chão e disse a famosa frase: aquele que tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E o que aconteceu? Os mais velhos foram se retirando primeiro. E Jesus disse à mulher: ninguém te condenou, não serei eu que irei condená-la. Vá e não peques mais. Então, esse já é uma outra cena da nossa história. E eu estou relembrando para continuar aqui, quando ele disse: a lei antiga manda apedrejar a mulher desamparada, mas também determina que amemos nossos semelhantes. Então, Simão Pedro diz a ele: quereis dizer então que a mulher é superior ao homem em sua missão terrestre? Na conversa deles ali. E aí ele diz, né? Jesus diz: uma e outro são iguais perante Deus. Jesus é claro, a mulher e o homem são iguais perante Deus. Não há superiores. E nós já vimos na resposta dos Espíritos que não há privilégios, não há preferências, não é? E aí, dando seguimento, porque o capítulo é a mulher e a ressurreição, certo? Então começa com esse diálogo de Jesus e Pedro, Pedro preocupado com as atitudes de Jesus, recebendo as mulheres de má conduta. E aí Jesus ainda lembra, se uma mulher se ela teve essa má vida, ela também foi desamparada em algum momento por um homem. Bom, agora indo para a parte da ressurreição, nós vamos ver nesse capítulo, que é um livro que para mim é uma poesia, ele todo parece um poema, não parece um texto simples. E de uma beleza muito grande os textos. E ele fala, quando ele vem falar de Maria de Magdala, né, que é Maria Madalena, que nasceu em Magdala, ex-pecadora, ele, Humberto de Campos, retrata da seguinte forma na sequência. Fala: a ex-pecadora no seu coração estava uma fé radiosa e pura que o Senhor lhe ensinara, sobretudo aquela dedicação divina com que pudera renunciar a todas as paixões que a seduziam no mundo. Maria Madalena, em determinado momento, ela ia ao túmulo, né, de Jesus com o amor, que só o amor pode realizar milagres supremos. Vamos lembrar que no momento em que Jesus é crucificado, ele foi colocado num túmulo de um fariseu bondoso, né, José de Arimateia, que ofereceu esse lugar. Maria de Magdala, Maria Madalena, era uma ex-pecadora que seguia Jesus. E Humberto de Campos retrata de uma maneira tão linda, de tanta beleza o texto que ele coloca sobre ela. Ele fala: no seu coração estava uma fé radiosa e pura, que o Senhor lhe ensinara, sobretudo aquela dedicação divina com que pudera renunciar todas as paixões que a seduziam no mundo. Maria Madalena, certa vez, ela estava indo ao túmulo de Jesus, porque Jesus fora crucificado e depois ele não teve as homenagens, né, um sepultamento, ele não teria um sepultamento digno, mas ele foi colocado porque era uma pessoa que fora crucificada. E o fariseu José de Arimateia cedeu o túmulo, né, e ele foi colocado nesse túmulo. Maria estava numa manhã levando perfume e flores para Jesus, correndo o risco, né, de ser ali aprisionada também.
Mas ela era uma mulher de tanta fé e de tanto amor que ela não tinha esse medo. Enquanto ainda os discípulos, né, que eram hoje os apóstolos, estavam num lugar discutindo, conversando, mas por que Jesus teve que morrer? Ele era uma pessoa bondosa, ele era justo, né? Ele era misericordioso, ele só pregou o bem. E por que ele não usou do poder dele, do filho, que ele era filho de Deus, para se salvar? Enquanto havia essa discussão, Maria vai ao túmulo de Jesus. E ali, quando ela olha no túmulo e não o encontra mais, ela sai muito preocupada, digamos assim. E ela de repente escuta uma voz carinhosa e branda que diz a ela: Maria? E ela volta, até se confundiu, achou que era um jardineiro ali do lugar, e ela volta aos olhos e vê que é Jesus. Ela é a primeira pessoa a ver que Jesus ressuscitou. E ela ajoelha-se e vê que eis que a promessa de Jesus se cumpria, nos conta Humberto de Campos pelas mãos sagradas de Chico Xavier. Eis que a promessa de Jesus se cumpria. A realidade da ressurreição era a essência divina que daria a eternidade ao cristianismo. A mensagem da alegria ressoou pela voz. Quem deu a notícia? Maria Madalena. Então, renovava-se o amor, liberava-se, levantara-se a fé e morrera a dúvida. Reerguera-se o ânimo em todos os espíritos da terra. E quem dera essa notícia? Maria Madalena. Os historiadores do cristianismo também destacam Humberto de Campos. Eles ficam assombrados pela fé profunda dos primeiros discípulos. Ernest Renan, que é um historiador e filósofo francês, ele ainda termina esse capítulo, Humberto, dizendo: onde está o sábio da terra, que dera ao mundo tanta alegria como dera Maria de Magdala. E é assim que Humberto de Campos finaliza esse capítulo. Vamos lembrar, para finalizar, a história de Maria Magdala. Ela era uma mulher, né, descrita na Bíblia de má vida, e que aí ela conhece Jesus, é convertida, e é uma mulher de fé profunda. E depois que Jesus ressuscita e eles continuam aqui, os apóstolos, né, pregando as verdades espirituais e o amor que Jesus ensinou a todos. Maria, ela ficou um tempo ali na cidade dela, em Magdala. Depois ela foi para Dalmanuta, e em Dalmanuta ela recebeu algumas pessoas que estavam doentes com lepra. Ela foi com eles a Jerusalém, começou a cuidar deles no Vale dos Leprosos. Em seguida, ela pôde visitar Maria e João em Éfeso. O resultado da história, resumindo, Maria Madalena ficou muito doente e nunca deixou de assistir a nenhum de seus irmãos porque estavam doentes. Ela, em determinado momento da história, foi assistida por alguns irmãos em Éfeso, e depois a história nos traz Maria de Madalena dessa maneira linda, a mulher de profundo amor e caridade que nós conhecemos e que a Igreja Católica hoje reconhece como uma apóstola do Cristo. Então, eu quero finalizar essa nossa conversa dizendo: onde estão as Marias do mundo atual? Estão em toda parte. A Maria com fé, a Maria que é ligada a Deus de uma maneira que a gente às vezes não consegue explicar de onde vem essa força. A Maria que é mãe, a Maria que é dona de casa, a Maria que trabalha fora, a Maria que se volta às verdades espirituais e que se liga muito à religiosidade, mesmo que dividindo o seu tempo com as outras tarefas do dia. A todas as Marias, as mulheres do mundo e as mulheres no mundo, nós rendemos a nossa homenagem nesse mês de março. Concluímos aqui a nossa conversa
e lembramos que as Marias estão em toda parte. Muito obrigada pela atenção, por me acompanhar nessa reflexão. Fiquem todos em paz e que Jesus nos abençoe.